perguntaram se eu estava preparada para ter um filho com alguma síndrome. Na época, a gente leiga, né, ignorante na questão de informação, eu, no caso, para mim só tinha síndrome de Down, né? Eu acho que na época, acho que a maioria pensaria isso. Foi isso que eu aprendi lá atrás, quando o Brian nasceu. Quando eu tive na NEL, quando eu tive o diagnóstico, que eu não tenho que olhar só para aquela criança perfeitinha. Eu tenho que olhar para a criança que veio para mim. O que eu mais gosto desse menino é o sorriso. É o sorriso que, na alegria, na dor, independente da situação, sempre se mantém estampado no rosto. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. Nosso projeto ele existe para informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Para começar nosso programa de hoje, eu quero ler a frase da nossa convidada. Esse é meu guerreiro mais lindo desse mundo. Menino guerreiro, lutador, e que nunca desistiu ou vai desistir da vida. Minha inspiração é você, Brian Iago. Hoje a gente vai contar a história da Bruna, mãe do Brian, de 8 anos, que foi diagnosticado com mucopolissacaridose tipo 6. Bruna, queria te agradecer, obrigada por você topar estar aqui no Voz das Mães, compartilhar a história de vocês. Depois que a gente assistiu a série, a gente já ama esse menino, você sabe disso, né? Mas eu já queria saber de você, o que o Brian te trouxe de inspiração para a sua vida? Eu acho que, resumidamente, maturidade. Como pessoa, como mulher, como jovem, um todo, né? O Brian me inspira muito nas coisas. É difícil falar, mas o Brian ele me inspira em tudo, de tudo um pouquinho, né? De tudo que eu acho que eu não vou conseguir, tudo que eu acho que para mim não dá, eu olho para ele e falo assim, ele consegue, então eu consigo também. Importante isso. Vamos voltar lá atrás? Vamos. Antes do Brian, você teve uma perda gestacional, né? Sim. Como que foi? Vamos falar sobre isso, que eu acho que é um assunto que ainda é um tabu muito grande, né? Como que foi receber a notícia e como que você conseguiu lidar com isso? Então, quando a gente resolveu, eu e meu marido, ter um filho, foi uma coisa planejada, a gente, sabe, fez exames para ter uma gestação bem tranquila, bem saudável, e foi quando a gente engravidou, né, da primeira gestação. E o que acontece? Uma alimentação boa, apesar que na primeira gestação eu tive muitos enjoos e tudo mais, né, mas a gente tentava suprir com boa alimentação, com nada de esforço, né, por mais que na época não tivesse falado que tinha alguma gravidez de risco do tipo, mas nada de esforço. Estava levando tudo bem, cheguei a fazer o primeiro ultrassom, ouvi o batimento, né, no caso da primeira gestação. Só que, acho que coisa de 2 para 3 meses, eu tive um sangramento, né, bem fraco. Cheguei aí no hospital, o médico falou: "Olha, você tá quase para perder". Então ele me deu um remédio, né, eu comprei esse remédio lá no dia na época, e eu tomei. Ele falou: "Só que ainda o feto ainda tá batimento, tá normal, né, mas você corre o risco de ter um aborto. Vamos tomar um remédio para segurar". Saí dali do hospital, fui para casa, passou-se acho que coisa de mais 1 ou 2 semanas. E aí eu tive realmente um sangramento bem Forte. bem significante. E foi quando eu voltei novamente nesse hospital. E quando eu cheguei lá, nesse dia, meu marido foi comigo, e ele ainda não tinha ouvido o batimento do feto da primeira gestação. E quando a gente chegou lá, eu conversei com o médico, ele fez o examezinho de toque, me levou para fazer o ultrassom, e foi quando já não tinha mais batimento. Ali a gente perdeu o primeiro, lógico, é uma perca muito significativa para uma mãe que queria continuar uma carreira e resolveu ter um filho. Sim. E chorei bastante, meu esposo também chorou muito, mas o médico no dia falou assim que não sabia o motivo da perca, né? No caso foi realmente um aborto espontâneo, né? Porque eu não tinha feito esforço algum, a alimentação estava em dia, assim, saudável, estava boa, estava correta. Foi realmente uma infelicidade ter perdido Você mesmo. conseguiu contar para as pessoas que você tinha perdido?
Não para muitas pessoas, só os mais próximos mesmo. Mas como que era isso para você? Olha, para mim, que eu tinha muita dificuldade. O meu marido já sempre teve sobrinhos perto, então ele queria muito assim ter um filho, né? E o que acontece? Eu já era um pouco mais arredia, assim, né? Não, vamos esperar mais um pouquinho, né? Não me via como mãe na época, né? Acho que por questão da minha personalidade, questão da minha profissão na época e tudo. Só que aí quando eu aceitei, eu já comecei a botar aquilo na minha cabeça. Não, agora eu quero me ver como mãe, né? Então, quando eu vi que deu positivo, estava passando o primeiro mês, o segundo mês, chegando pro terceiro mês, foi quando a gente falou pros pais dele, falou pra minha mãe. Lembro até na época que ele, vamos fazer um almoço, chamar sua mãe e seu irmão. Falei, tá bom. Chegaram lá, ele pediu, senta aqui no sofá vocês dois. Eu lembro até hoje, ele pegou e falou assim, queria contar uma coisa pra vocês. Aí minha mãe assustada, meu irmão também apreensivo. Aí ela falou assim, pegou na mão deles assim, parabéns, você vai ser vovó e você vai ser tio. Eles deram um pulo do sofá e tudo mais. A minha mãe sempre teve o sonho de ser avó, né? Meu irmão também, louco para ter um sobrinho, e queria um homem, e realmente veio o Brian, né? Sim. Depois. Aí minha mãe me ajudou muito na primeira gestação. Então, assim, quando eu perdi o primeiro, foi muito difícil falar para as pessoas que havia perdido, né? Aquele medo de não saber explicar o porquê, né? Como se a gente precisasse, né? Como se a gente tivesse aquela obrigação. E devesse uma resposta para as pessoas, né? Isso eu estava vendo até, eu pergunto isso porque eu estava vendo um corte que eu tenho no meu Instagram falando sobre a perda gestacional, que é um tabu, né? As pessoas não falam muito sobre isso. Eu perdi 2. E aí uma mulher falou para mim assim, Natália, eu tenho vergonha de falar que eu perdi porque eu não fui boa o suficiente para gerar um filho. E eu falei, gente, isso é muito sério, porque não é uma culpa, não tem o que você possa fazer por causa daquilo, então não é uma culpa sua. A gente não tem que ter vergonha para falar sobre isso, né? Sim, eu acho assim que vergonha seria mais se fosse algo provocado, né? Uma coisa que você foi displicente na gestação. Por mais que a pessoa fale, eu quero ter um filho, vamos programar um filho. Mas programar uma gestação, uma criança, né? Não é a mesma coisa que cuidar. Sim, quando você recebe aquele positivo. Né? É completamente diferente. Coisa completamente diferente. Então, assim, se é uma coisa provocada, uma coisa que você não se cuidou o suficiente. Eu quero ter um filho, mas vou levar a vida normal. Igual, vamos supor, vou sair, vou fazer extrapolia, vou beber todas, né? Isso é uma coisa assim que você realmente não está cuidando daquela gestação. Aí, diferente de quando você quer, planeja, cuida, eu acho que é por isso que o baque é maior. Então, eu acho que é isso. E aí eu já vou emendar na pergunta, você teve medo de engravidar de novo depois que você perdeu para ter o Brian? Então, quando o médico falou assim, ela tem que esperar mais ou menos 1 ano, e nesse dia eu chorava muito, quando ele falou, foi no dia que a gente tinha perdido, eu ia voltar para fazer a curetagem, né? Na verdade, eu acho que nesse dia eu já fiquei no hospital para fazer a curetagem, né? E aí o que acontece? Eu olhei para meu marido e falei, não quero esperar. Eu não quero esperar, agora eu quero um filho. Agora eu parei minha carreira, agora eu quero ser mãe. Filho, né? Porque é uma coisa assim que, né, além da dor, é uma coisa assim que parece que a gente não aceita, né? E eu falei, não, eu quero. Aí o meu marido falou, não, vamos esperar mais um pouco, né? Seguir a orientação do médico e tudo mais. Continuei passando na minha ginecologista, perguntei para ela e tudo mais. E meu marido falou, tá bom, vamos só esperar mais um pouquinho e vamos tentar de novo. Começamos a tentar, só que aquela questão assim que eu quero, mas aquele medo de perder outro, né? E fica aquela coisa assim na cabeça, tipo, o que eu fiz errado da primeira vez que eu consiga não fazer da segunda vez, né? Mas eu acho que, querendo ou não, é um pouco de ensinamento. Tudo, né? Assim, o que aconteceu é ruim, mas não deixou de ser um ensinamento. E o que acontece? Eu queria muito ter o Brian, a gente começou a tentar de novo, perante conversa com a minha médica e tudo. Só que eu acho que também a ansiedade, eu sentia que estava grávida do Brian,
mas fazia os exames, dava negativo. Eu fiz ao todo do Brian 4 exames. Caramba. Eu fui ter o positivo no 4º exame. Que isso? No 4º exame. E eu sentia que eu tava, não, eu tô grávida. Ele falou assim, calma, você tá ansiosa, Sim. vai dar certo. E eu fazia, ele falava, não fica fazendo um exame atrás do outro, né? Toda semana eu fazia um. Parece eu na gestação do Vini. Então. Aí, a gente indo, e eu toda vez o negativo, eu falava, não é possível, eu tô sentindo que eu tô grávida, parece que... Não, eu não sei o que exatamente eu sentia, mas eu sentia que eu tava grávida de novo. Aí descobriu. Aí foi no 4º exame, eu lembro até hoje, era à noite, a gente descobriu, né? E que na época eu até tinha um comércio, né, com meu marido, e nesse dia tava eu, ele e um amigo nosso no comércio, que ele tava conversando com a gente lá, e eu fui lá, falei assim, não, vou fazer esse exame rápido aqui. Fui lá, fui fazer, aí Positivo. eu voltei assim, ele, que foi? Eu, positivo. Aí ele, mentira. Eu falei, Aí o amigo nosso falou assim, sério, você tá grávida de novo? Porque a mulher dele já tinha perdido 5, porque ela não segurava, né? Uhum. Então, assim, ele ficou super feliz, tudo. Aí ele até falou assim, segura um pouco antes de vocês falarem pra todo mundo. E eu já tinha esse pensamento também, não vou falar agora, porque como eu já perdi o primeiro e falei pras pessoas e depois perdi, então eu vou segurar essa questão de falar. E aí a gestação do Brian foi tudo bem até quanto tempo? A gestação do Brian foi bem até mais ou menos uns 5 meses. Tá. Tava tudo normal, ultrassom normal, tamanho, peso, tranquilo. Até demais, porque eu não engordava. Eu engravidei, eu tava na época com 79 quilos. E, né, pulando um pouquinho mais para frente, quando eu tive o Brian, eu estava com 78, né? Caramba! Realmente eu não engordei. Mas a gestação dele foi boa até o 5º mês. Até um ultrassom que o médico pediu, né, de rotina. Eu fui fazer o ultrassom nesse dia. E nesse dia o médico me deu o médico do ultrassom me deu o resultado e falou, leva para o seu médico. Eu falei, mas tá tudo bem? Ele falou assim, seu médico conversa com você. Aí aquilo ali já, eu falei, meu Deus, que não quer falar o quê? Mas mantive o pensamento positivo, não. Deve ser alguma coisa, né? Porque até agora tá tudo bem. Sim. Cheguei no médico no dia da consulta do pré-natal. Ele olhou e falou assim, eu vou te mandar para um especialista, um ginecologista especialista. Obstetra, né? Fala. Aí eu falei, mas tem alguma coisa errada? Ele falou assim, então, seu filho ele tem ascite. Mas o que é isso? Aí eu falei, ele falou assim, não, o médico lá que mexe com gravidez de risco, ele vai te falar. Você está com gravidez de risco agora. Aí aquele pré-natal de uma vez no mês virou de 15 em 15 dias. Aí começou a correria, porque aí você espera a guia lá, então tá tudo ok. Aí você vai passando os dias e nada do médico chamar. Nada do médico chamar. Aí eu vou lá, gente, eu preciso da consulta, eu tô com gravidez de risco, né? Meu filho tá com isso. E aí é onde a gente começa a pesquisar. Sim. Pesquisar na internet. E eu pesquisei lá, eu fui lá, o que é ascite fetal, né? Tá. Aí eu procuro. Aí aparece aquele monte de bebezinho com as barrigas enormes. Foi o primeiro diagnóstico que você viu que você foi pro Google? Isso, foi o primeiro diagnóstico, né? Já na gestação. E aí o que acontece? Nisso marcaram uma consulta, aí eu fui lá. Isso já tinha passado algum tempo já, né? Que já era você não chamado. sabia nada sobre o diagnóstico, não sabia nada sobre só nada, o que só eu tinha achei, esse nome. Só o nome que eu procurei na internet. E o que acontece? Cheguei lá na consulta, não, sua consulta não é hoje. Eu falei, como não? Me ligaram? Não, não é hoje. Aí começa aquela aflição, e eu já sou muito tranquila, para não falar o contrário, né? Aí começou a minha correria. Começou aquela correria de vamos atrás, vamos ver onde a gente acha esse médico, porque eles têm que dar uma posição. Sim. E foi quando eu fui parar nesse doutor, o nome dele era até Renê. Ele conversou com a gente, viu o ultrassom, né? E falou assim, ó, eu indico vocês a fazer um ecocardiograma fetal. E aí eu falei, doutor, pode indicar alguma clínica? No mesmo dia a gente saiu correndo dali da consulta, a gente estava em Suzano, aí a gente foi para Mogi, já liguei na clínica, falei, vocês fazem o exame, quanto que é, sai na hora, sai. Eu fiz com o médico lá, e o médico fazendo o exame e tudo. Ele falou assim, olha, eu vou te passar o meu número e você vai passar para o seu médico, para ele entrar em contato comigo, porque o coração do seu bebê tá
tá um pouco mais fraco do que o normal, por conta do volume de líquido que ele tá na barriga. E nisso já me preocupou, porque o médico passar o telefone para falar com o outro e tudo mais. Sim. E ele até pegou e falou: olha, eu acho que você já está numa idade gestacional, que você já poderia já começar a ficar internada, né? E aí foi preocupando mais, né? Foi preocupando mais. Eu falei, gente, eu perdi o primeiro. E eu já estava com 6 para 7 meses. E, querendo ou não, você já compra uma roupinha aqui, já está todo mundo sabendo, já estão programando chá de bebê. Então, assim, já é mais do que os 3 meses do primeiro. Você teve o luto do diagnóstico? Oi? Você sofreu o luto do diagnóstico? Sim. De ficar mal? Como que foi isso? Olha, eu fiquei mal porque... Primeiro que eu tinha perdido o primeiro bebê da primeira gestação. E na segunda vez, eu estava fazendo assim, acho que melhor do que na primeira, em questão de me cuidar. E quando eu recebi que a tiacite, aí depois passa para fazer o exame do coração, o coração já está com um batimento um pouco mais baixo, e aí um manda, vai para lá, vai para cá, tenta ali, tenta aqui, e você vai ficando naquela angústia. Aquele negócio, ao mesmo tempo que você está com esperança, ao mesmo tempo bate o desânimo, tipo assim, vou perder mais um. Sim. Né? E não vê da hora dos meses passar também, pra gente chegar naquele mês assim que vai nascer e vai saber o que vai acontecer, né? E foi quando eu consegui, através da mãe briguenta, foi atrás, consegui ir para um bom hospital com ele, né? Induziram o parto, por conta realmente do volume de água e do próprio batimento que estava um pouco mais diminuído. Né? Ali em si, já me falaram se eu tinha, se eu estaria preparada para receber uma criança com alguma síndrome, né? Antes do parto? Antes do parto. E como foi essa coisa de um mês antes. Como foi essa pergunta para você? Eu lembro até hoje, eu tinha acabado de fazer o exame de ultrassom, eu sentei na maca assim, e aí era uma médica e um médico. Me perguntaram se eu estava preparada para ter um filho com alguma síndrome. Na época, a gente leiga, né, ignorante na questão de informação, eu no caso, para mim só tinha síndrome de Down, né? Eu acho que na época, a maioria pensaria isso. E veio isso na minha cabeça, eu falei, não, tudo bem, a gente vai cuidar, vai amar, vai educar, vai fazer tudo conforme que se fosse uma criança que não tivesse nada. Sim. Né? E aqui eu não tô só querendo um filho que ele venha 100% perfeito, que toda mãe quer, lógico. Mas se vier com alguma coisa, vai ser amado do mesmo jeito. Eu falo que ninguém tem o sonho de ter um filho atípico. Ninguém pede para Deus isso. Mas se vai nascer com alguma doença rara, alguma coisa, vamos cuidar, vamos abraçar, né? Isso mesmo. E aquele negócio também, né? É um ponto a mais da questão do eu quero ter filho. Sim. Por isso mesmo que a gente programa, então a gente está disposta a lidar com qualquer tipo de situação. Não queremos? Não. Mas temos que estar preparados, dispostas pela nossa vontade, a acolher o nosso bebezinho ali da melhor forma possível, independente da forma que ele vem. Sim. Nesse dia eu falei, não, doutor, não tem problema, né? A gente quer, não importa como venha. Tá bom, passou-se mais alguns dias, eu ia de segunda a quinta para o hospital, fazer exames, ou fazer isso, ou fazer aquilo, passar em consulta. Só na sexta-feira, por incrível que pareça, meio... Né, eu até esqueci a palavra agora para dizer, mas por incrível que pareça, só na sexta-feira que eu não ia. Né? Que hoje o Brian faz a infusão só na sexta-feira. Só na sexta-feira. E o que acontece? Foi quando eu ia ter um chá de bebê dele, no dia 21, né, de fevereiro. Estava programado para ter dia 3 de março. Só que aí a médica falou, a gente vai induzir o parto. Adianta tudo. Adianta tudo. Então, o que acontece? Eu cheguei nessa consulta, aí ela, a gente vai marcar o seu parto. Aí eu falei, nossa, que legal, porque eu estava morrendo de medo, né? Mas primeira viagem também, tinha que ter contração lá em Suzano, sendo que eu queria ter ele lá no hospital que ele estava sendo atendido, que eu estava sendo atendido. E eu estava me sentindo mais segura. Aí o que acontece? Ela marcou, vamos marcar para o dia 22 para você internar. Aí eu, nossa, um dia depois do chá de bebê, então agora até a médica brincou, então agora eu quero um presentinho. Eu falei, não tem problema. Se preparamos, né? Preparei tudo, muita ansiedade, muito
curiosidade da mãe de primeira O que viagem. te falavam sobre o parto, Bru? Falavam que ele ia poder ir pro teu colo, ele não ia poder ir pro teu colo? Como que era isso? Então, quando eu internei no dia 22, eu fui pro quarto, aí colocam uns comprimidos para começar a induzir e depois o soro, né? Dormi, no outro dia acordei e já fui para a sala de parto, né? Para ter normal, até então. Tentando dilatar e nada. Foi indo, passou-se o dia inteiro, eu sento na bola, eu faço exercício para dilatar e nada. Para mim foi ótimo, porque eu tava morrendo de medo de ter parto normal. Porque assim, tem pessoas que falam, não, é tranquilo, tem pessoas que assustam, né? Sim. Mas assim, independente da forma que tivesse sido. Não dilatei, deu por volta de umas 7h30 da noite, o médico falou, vou soltar todo o soro para você tentar dilatar. Só que ele deu mais meia hora, deu 8 da noite, e ele falou assim, ele tá muito cansado, você vai ficar muito cansado, então a gente vai fazer cesárea. Eu falei, tá ótimo. Aí foi quando ele começou a preparar as coisas, sala de cirurgia, e aí veio a pediatra falar comigo, falou, olha, eu vou acompanhar o seu parto, né? E o que acontece? Já tinham visto todos os exames, ela falou assim, talvez você não vá ver o Brian, ele vá direto para UTI, para a gente fazer a drenagem da água, do líquido da barriga, né? E todas essas coisinhas assim de praxe, né? Que tem que fazer. Então, provavelmente você não veja ele no parto, só depois. Eu falei, tudo bem. Como foi receber essa notícia? Foi angustiante, né? Porque eu sempre ia por fotos ou vídeos assim. Quando eu ia no hospital, sempre ficava aparecendo assim algumas imagens de mãe tendo os filhos, já vinha pro braço, né? E quando ela falou assim, a gente fica meio angustiada, né? Porque, caramba, queria ouvir ele chorar e já vir pro meu braço, pelo menos nem que fosse para dar um cheirinho, Sim. né? Mas ela deixou bem claro, ó, infelizmente a gente já vai levar ele direto assim que ele nascer. Eu falei, tá bom. A gente foi pro parto. Minha mãe comigo, né? Ela foi ver o meu parto. Teu marido não quis ir porque ele tem medo de sangue, igual Tem meu medo marido. de sangue. O meu marido, ele é um caso sério. Ele não pode ver sangue, ele fica branco, O pálido. Robson quase desmaiou no parto. Não, a minha mãe, quando a médica falou assim, ó, vai nascer, que ela foi levantar para tirar foto, que a médica autorizou, porque foram muitos médicos dentro da sala de cirurgia pro parto. Ela levantou, ela viu o sangue assim, eu não consigo. Aí a médica, dá aqui, vó, dá aqui que eu tiro. Tirou várias fotos, ele tirou foto no colo dos médicos, tudo. E foi totalmente ao contrário do que a pediatra falou. Que ele veio pro teu colo. Veio pro meu colo, tirou foto no colo da minha mãe. Você lembra da sensação de pegar ele no colo? Eu lembro, né? Eu não cheguei a pegar ele no colo, mas ele encostou assim, aquele... é uma sensação assim, indescritível. Principalmente quando você não tá esperando, né? Sim, sabe como ela já tinha falado que ele não vinha... Tenta se preparar ali eu não vou criar essa expectativa de ficar perto do meu filho, porque eu sei que ele vai embora. E foi ao contrário, enrolaram ele, deram na mão da minha mãe, foi a primeira a pegar, ela se gaba até hoje. Foi a primeira a pegar o meu neto. E depois colocaram ele do meu ladinho, e ali a emoção bate, né? Aí depois ele foi pra UTI pra fazer os exames. Sim, logo dali ele foi pra UTI da NEL. Foram quantos dias de UTI? 9 dias. 9 dias. Nisso eu já tive alta, né? Tive alta com 3 dias, fui pra casa. Né? Como foi a primeira noite em casa sem ele? Foi horrível, foi péssimo, porque o que acontece? Eu queria ficar no hospital, porque tem uma salinha lá que pode ficar os acompanhantes. Só que meu marido não queria deixar, porque eu tava com ponto, eu tava com muita dor. Só que aí eu falava, não, me deixa aqui, vou ficar aqui, até porque eu tirava leite também para ajudar e tudo. Ele falou, não, filha, vamos para casa, precisa descansar, você vem no outro dia cedo. Então, eu dormia já ansiosa para amanhecer o dia para sair de casa. Só que eu acordava às 6 da manhã, Era bem isso, na verdade era 5 da manhã, eu já estava me arrumando para sair cedo, para chegar cedo. E só saía do hospital depois das 10 da noite. Sim. Porque pode virar a noite lá. Sim. Só que, às vezes, meu marido via que eu não estava vindo embora, ele ia me buscar lá, saía do serviço, ia me buscar para mim vir. Só que realmente teve alguns dias que ele começou a realmente me buscar porque o ponto estourou, naquele vai e volta, né? Porque tinha que esperar todas as especialidades passar para avaliar. Famoso round. Até porque, além dele ter nascido nesse hospital, ele também teve a dobrinha na orelha, que viram, a questão da ascite, aí vem aqueles médicos específicos, no caso, a genética, um deles, para saber o que aconteceu. Por que deu isso? Sim. Por que ele tem a orelhinha mais dobradinha?
né? Mexeu em alguma coisa assim que está fora dos parâmetros, a genética vem. Genética vem. Né? Graças a Deus que temos a genética. E isso é uma coisa importante que a gente até estava falando antes, sobre os médicos eles não se atualizarem e eles não conversarem entre eles. Isso. Porque no hospital isso é importante. Na ANEL, eu vejo que assim, todos os médicos eles conversam de todas as especialidades sobre o que está acontecendo. Hoje eu sinto falta disso, do pediatra conversar com o neuro, conversar com o geneticista, conversar entre eles do que realmente está acontecendo com a Isso criança. mesmo. É como se eles trabalhassem, por mais que cada um tenha a sua especialidade ali na questão médica, eles querem trabalhar individualmente, sabe? E eu acho que, querendo ou não, é um conjunto, que seja um bebê, que seja uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. Mas eu acho que é tudo um conjunto em si. É isso. Ô, Bru, o que a UTI te trouxe mais de aprendizado do tempo que você conviveu lá? Porque ninguém acho que imagina como é, né, uma UTI, quem não passa por isso. Olha, de aprendizado, é bem difícil eu dizer assim, mas eu acho que você dá um pouquinho mais de valor para a vida, para as pessoas, porque assim, você vê crianças assim, estáveis ali, como você vê crianças um pouco já mais graves, sabe? Apesar do que o Brian tinha quando nasceu, do porquê ele estava ali, o Brian estava assim, uma criança assim, 100% saudável. Você chegou a se sentir mal por isso? Dele estar saudável e ver outras mães com crianças que não estavam tão bem? Olha, realmente lá na época tinha algumas mães que as crianças estavam um pouquinho mais debilitadas, todas ali estavam esperando passar por todas as especialidades para dali ter um destino, né? Sim. E por mais que o Brian ainda estava na fase de fazer os exames ali de ultrassom para ver o volume da água, até então ainda estava com água na barriga, estava bem estável, não estava na incubadora. O Brian estava mamando. Estava no bercinho já. Estava no bercinho, estava mamando, estava tranquilo, sabe? Sem nenhum tipo de intercorrência nem nada. Só apenas ali esperando, sabe, assim, para ir embora, né? Mesmo que fosse para casa com ascite, coisa que não foi, né? Com a água na barriga. E aí você vê uma mãe que está recebendo um outro tipo de diagnóstico assim, ou até que a criança não está bem, ou que a criança na hora ali você vê que tem uma intercorrência, que às vezes eles pedem até para as mãezinhas saírem, né? E a gente se põe no lugar, né? Porque eu estava naquela angústia, ele nasceu, eu estava vendo ele bem, né? Então, assim, para mim, aquela angústia que eu estava antes estava se tornando uma alegria, né? E talvez aquela mãe que ela estava com aquela alegria, ela estava recebendo uma angústia naquele momento, né? Então a gente se põe naquele lugar e ali é onde eu comecei a amadurecer mais como mãe e começar a dar os primeiros passos, a ter a maturidade como mulher e dar os primeiros passos como mãe, que é se colocar no lugar de uma outra mãe e olhar diferente para uma criança, né? Então, assim, querendo ou não, é uma angústia, você sente a angústia da mãe, né? Lógico. Da mesma forma que, por diversas vezes no decorrer da vida do Brian até hoje, eu também me vi nesse lugar. Eu já passei por esse mesmo lugar de ver uma mãe ali tendo um alta de um hospital, vendo que o filho está se recuperando e o meu ali ficando, né? Então, é angustiante. Sim, bastante. É uma coisa assim que, às vezes, você quer conversar com a mãe, dar uma força, e você não sabe como dar aquela força naquele momento. Ou então, quando você precisa de uma força, você não sabe como pedir, sabe? Foi onde eu aprendi também que dentro de um hospital, onde 99% são mães que acompanham seus filhos. E ali a gente acaba virando amigas, irmãs, sabe? Vizinhas de quarto, confidentes, porque uma apoia a outra, uma ajuda a outra, uma dá um abraço na outra, né? E assim a gente vai se tornando ali uma grande família enquanto a gente está ali naquele momento, né? Ô, Bru, o seu marido sempre te apoiou muito, né, em tudo o que aconteceu com vocês, desde a gestação, com os diagnósticos, mas 80% dos homens a gente sabe que abandonam as famílias, né, abandonam as esposas. Você, desse tempo que você conversa com tantas mães atípicas, você entende algum motivo que esses homens têm para sair de casa, assim? Olha, falar que eu entendo, 100% não, né? Mas eu acredito assim que muitos deles, principalmente quando tá na gestação com a esposa e é um menino, né? Depende do homem também. Cria expectativas, né?
E independente se planejou ou não a gestação, principalmente quando planeja. Cria aquela expectativa de passear com o filho, de fazer algo. E se vê alguma criança com algum tipo de deformidade, com algum tipo de doença, patologia rara, essas coisas assim do tipo, eu acredito que muitos não aceitem, não por eles em si, e sim pela sociedade. Sim. Pelos outros, o que vão falarem do meu filho? O que vão falarem de mim? Um Que cara a mãe saudável, também tem, Tem. mas a mãe é velado. A mãe, ela também pensa isso, Pensa. mas eu falo que a mãe ela não tem opção de escolha. Pois Porque é. se o homem resolve ir embora, ela pode ir embora? Pode, mas normalmente não é comum de acontecer. Sim, Aí tem várias outras coisas que a mãe tem que fazer porque simplesmente o cara não quer. isso mesmo. Então, eu acho que a mãe também tem esse pensamento, mas ela tem que ressignificar muito rápido, né? Sim, porque acho que acredito que o pensamento do homem de meus amigos, como vai receber essa notícia e tal, a mulher tem esse pensamento também, mas em relação ao quê? Eu vou segurar a barra porque eu vou ser mais criticada abandonando Exatamente. do que se eu ficar e cuidar do meu jeito, do jeito que eu acho que eu devo cuidar. Exatamente. Entendeu? Porque tem essas duas. Eu sou do tipo de uma pessoa que eu não puxo nem para um lado nem para o outro. Apesar de eu ser mulher, eu também não defendo só a mulher, como também não critico só o homem. Eu acho que eu tenho que olhar sempre para os dois lados da moeda, né? Então, da mesma forma que o homem tem esse pensamento, tem mulher que também tem. Como eu já tive experiência de conhecer pessoas que mulheres deixar o filho abandonado na mão do pai. Entendeu? E o pai cuidar, sabe? Então, assim, eu acho que hoje em dia falar que só o homem tem esse pensamento é meio difícil. Mas, sim, 80% dos homens, eles pulam fora do barco. E é muito louco, né? Porque se a gente for parar pra pensar, as pessoas não têm noção do que é viver uma maternidade atípica. Não. E assim, eu não tenho nem esse direito de fala, porque o que eu vivo com o Vini, eu não tenho as terapias, eu não tenho os remédios, as medicações, é mais um cuidado de estudo genético ainda para entender o diagnóstico dele. Se eu não tenho essa noção já vivendo nesse universo, imagina as pessoas de fora que não têm noção da realidade, não têm noção de quanto é cansativo, não tem noção do que é todos os dias ter que sair para levar o Brian, por exemplo, em medicação, em terapia, em médicos, toda essa rotina, né? E é uma coisa interessante que você falou, porque assim, eu já ouvi de algumas amigas minhas, parentes, assim, mas você tá cansada do quê? Você não trabalha, você só fica em casa, cuidando do Brian. Aí eu falo assim, até quando eu tava viajando para Porto Alegre com ele toda semana, né? Uma vez eu conversando com uma amiga, eu falei, nossa, eu tô muito cansada, tá exaustivo. Cansada do quê? Você só tá passeando, viajando para cima e para baixo. Eu falei assim, se você soubesse a diferença de viajar para passeio e viajar para uma responsabilidade e um bem-estar do seu filho, você não falava isso. Por quê? Porque você sai de casa com aquele horário marcado para pegar um voo, com aquele horário marcado para chegar lá e vamos supor, para um hotel, com aquele horário marcado para você tomar um café, aí você ir para o hospital, fazer tudo que tem que fazer no hospital, voltar e depois, no outro dia, talvez ter que voltar para o hospital de novo, depois tem aquele horário marcado para fazer a volta do retorno para casa. Com uma criança. Com uma criança que você tem que lidar, igual quando o Brian estava comigo lá em Porto Alegre, na época, ele falou uma vez, estava com a minha mãe. Ele chegou assim para mim, ele tinha dormido um pouquinho, a gente foi fazer o exame de manhã, voltamos pro hotel e depois a gente ia voltar de novo para fazer a aplicação da medicação. E eu acordei ele, que ele tinha cochilado um pouquinho, e ele falou, ai mãe, por que eu tenho que ficar tanto indo pro hospital, né? Eu tô cansado, todo mundo, como foi que ele falou na época? Ele falou assim, só eu tenho que ficar indo pro hospital direto. Aquilo ali na hora me travou, porque eu não sabia o que falar. Eu falei assim, e agora? A minha mãe foi trocando ele, eu entrei no banheiro e comecei a chorar. Eu falei assim, porque eu não sei o que eu falo por uma criança, na época eu estava com 7 anos. Uma criança de 7 anos. Né? Ele tem uma doença rara que Entendeu? precisa. Uma coisa assim que ele até sabe, né, da doença rara dele. Não, mas é muito difícil pensar em como falar isso para criança. Só que o que acontece? É igual eu falo, são fases, né? Aquele momento, né, no caso foi o ano passado, o Brian estava tendo as fisioterapias aqui, aí tem a questão da escola, estava indo pouco, mas querendo ou não, uma vez na semana conseguia ir, quando voltava de viagem. Aí viajava, então você sai de casa no domingo ou numa segunda-feira, você pega toda aquela turbulência de chegar no aeroporto, fazer embarque, essas coisas do tipo, ir para outro estado, chegar lá, não é a casa dele.
sabe? sim. Por mais que ele conheceu alguns amiguinhos, mas não é o ambiente dele. Aí você vai para um hospital que ele sabe, ou se ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Só que aquilo se torna uma coisa cansativa. Você não tá indo a passeio, né? Isso mesmo. Você não tá indo para curtir, é uma viagem leve, é uma viagem tranquila. Não Isso é. mesmo. Uma viagem onde tem medicação, tem como ele vai ficar, tem várias coisas, né? Tem E ainda tem o horários. julgamento das pessoas que você tem que ouvir, Sim. achando que você tá só passeando. Pois é, realmente, você está só passeando, ou então que você não cansa porque você não trabalha, né? Então, assim, até então a série sair, muita gente tinha esse questionamento. Quando a série saiu, muita gente também As me pessoas mandou começaram mensagem, a olhar de outros olhar com um olhar mais sensível, né, para essas questões, para a questão dos cansaços que o Brian tem do dia a dia. É igual quando ele chegou uma vez na fisioterapia, ele chegou meio choroso, a gente tinha acabado de vir de uma consulta aqui no centro de São Paulo, e já emendamos e fomos direto para a físio. Então a gente passou o dia na rua, saímos de casa às 5 da manhã e fomos chegar em casa quase 6h30 da tarde. Né? Então, assim, chegou choroso, que eu tô cansada, aí a física, para descontrair ele, falou assim, eu também tô, dei várias provas hoje, conversando para descontrair, ele começou a dar risada e brincar, né? Mas tem que levar meio na esportiva. Cansa. Com ele, não só com ele, como qualquer outra criança que seja um pouco mais de idade, principalmente com menos idade. Bru, vamos voltar lá atrás? Vamos. O que é a MPS? Ai. De uma forma mais tranquila. Olha, a MPS, ela é... olha, sabe que às vezes me dá um branco para explicar. O que ela comete na criança? Vamos lá. A MPS, as primeiras coisas, características mais visíveis são a questão da estatura. Tá. Né? Já começa por aí. A criança não, no caso do Brian, tipo 6, ela não cria muito, ela não alcança a estatura correta de uma criança com a mesma idade dele. Né? E depois vem a questão dos acúmulos dos gases nos órgãos, né? Principalmente fígado, baço, coração, né? No caso do Brian, que já é operado. Tem a questão das articulações, né? Que com o tempo começa a atrofiar, a questão das mãozinhas dele, que já é em formato de garra. Né? No caso do Brian, ele tem a escoliose nas costas, tem aquela dificuldade que, às vezes, dependendo do jeito que ele estiver sentado, ele levanta com um pouco mais de dificuldade. Que isso pode ser uma característica da tipo 6. Isso. Tá. Né? E aí, o Brian teve o problema no coração, vocês já descobriram quando? Que você começou a perceber ele diferente depois da alta, né? Na verdade, o que acontece? O Brian, quando teve a alta... Não, desculpa. É da alta da ANEL. Teve a alta da ANEL, ficou por volta de uns 3 meses em casa, tranquilo, né? Igual eu sempre falo muito, o Brian não tinha aquele jeitinho de bebezinho que a gente faz um mimozinho, dá aquela gargalhada gostosa. Tipo, quando começa aquela fase de querer se mexer, rolar, não rolava, ficava sempre estático na mesma posição, né? Sim, o Brian, quando você pegava ele no colo, ele tinha o pescocinho mais durinho, né? Tudo mais, só que ele não tinha aquela coisinha de bebê, né? E aí começou por volta de uns 4 meses a ter bronquiolite, né? Ia para o hospital, porque ficava com um pouco de falta de ar, a bronquiolite. Ficava uma semana, vinha para casa. Aí depois voltava de novo, bronquiolite de novo. E ficou aquela coisa já, como é que eu posso dizer? Bem recorrente. E nisso foi se descobrindo um outro tipo de insuficiência, que foi a cardíaca, né? Que o coraçãozinho dele estava mais acelerado, né? Ainda em si não sabia o porquê, né? Foi quando ele começou a tomar os remédios para o coração. Nisso daí, o que acontece? Ele continuou com as bronquiolites dele, foi passando, até chegar à consulta com a genética, quando ele estava com 6 meses. Foi quando ela viu, olhou essa bolinha nas costas, a dobrinha, tiraram foto, tudo, e ela falou que ia fazer um exame, mas sem falar pra gente o que podia ser, mesmo ela já sabendo. Fez o exame, ela falou assim, tem que esperar 1 mês. Tá bom. A gente achou que esperar 1 mês em casa, mas aí o Brian, de novo, a bronquiolite, e começou a ficar pior a questão do coração. Né? Já estava acompanhando com uma cardiologista, e já estava à base de muito remédio pro coração. Foi quando as internações dele
para a questão da bronquiolite e do coração, começou a espaçar mais, começou a ficar maior os dias. Tá. Então, foi quando o diagnóstico, o resultado do exame chegou para a médica, ele estava internado. E ela viu lá no sistema paciente internado. Ela já desceu lá no pronto-socorro e falou assim, olha, chegou o resultado do exame dele, a gente vai conversar com você. Aí vai, esse médico me levar para uma sala para conversar comigo. Foi quando me deu o diagnóstico, saiu dia 11 de outubro de 2016, o diagnóstico de mucopolissacaridose. Foi quando me explicaram o que acontecia, o que acometia. Tem a questão, assim, é que eu não sei exatamente a palavra correta de dizer, a questão de quanto tempo de vida também. Sim, expectativa de vida, isso. Né? A médica, eu lembro até hoje que ela falou assim, ele tem uma expectativa de vida, ele pode viver até os 50 anos, como ele pode chegar aos 16 anos só, né? Mas ele tem que fazer o tratamento dele, porque é uma doença assim, que ela não tem cura, né? É uma doença rara, ela não tem cura, mas ela tem um tratamento. Sim. E foi quando ela foi começando a falar. Explicou da questão da estatura, explicou da questão desse acúmulo de gases que dá no coração, por isso que ele já estava tendo problema cardíaco também, já estava começando a crescer por conta do acúmulo, porque ele incha o órgão, né? O fígado também já estava grande, né? Acumulando no baço. O tratamento em si, ele não penetra na parte óssea também, então assim, por isso que não tem não tem como ele ter o ganho da estatura. Entendi. Porque o tratamento da enzima, da reposição de enzima, ele ajuda nessa parte de não acumular os gases nos órgãos, de dar uma estabilidade melhor para a criança, porém ele não penetra só na parte óssea. Então, por isso que eles não conseguem evoluir na parte de estatura. Né? É uma pena, sim, né? Mas ele pode tomar hormônio, essas coisas, para ajudar no crescimento ou não? Não adianta? Que eu tenho visto dizer não, né? Não, na questão dele, não. Né? É uma questão mesmo da doença de base mesmo. E aí, quando você ouviu tudo isso, como ficou teu emocional? Olha, de verdade, foi o pior dia da minha vida ali, porque até então, ele estava com 7 meses. Por mais, voltando até lá atrás, na NEL, ele fez 3 exames de ultrassom para ver a questão da água da barriga. Nesses 3 exames, ele fez o primeiro, a água da barriga estava lá. Ele fez o segundo, o volume diminuiu. No terceiro, ele não tinha mais nada. Foi quando a médica questionou o técnico do ultrassom. Tem certeza que foi feito o exame correto? Não, foi feito, está aqui, todos os exames. E aí foi quando eu falei para a médica, doutora, isso simplesmente é Deus na vida dele, operando um milagre na vida dele. Como minha mãe falava, ele vai ser um milagre. E ele saiu da NEL sem água na barriga, que foi o que acarretou toda aquela correria minha na gestação. Depois disso, até começar essas bronquiolites, até então, normal. Bronquiolite, uma coisa até então normal, vida normal, né? Então, você saiu de uma expectativa de o que ia acontecer quando ele nascesse, viveu 3, 4 meses ali com ele, uma vida tranquila, normal, achando que não tinha nada, e de repente recebe um outro diagnóstico que muda tudo. Completamente. Ali, nesse dia, a minha vida em si mudou assim, de ponta cabeça. Ela deu um giro de 360. Porque no dia que eu recebi o diagnóstico, ela me explicando tudo e falando da questão do remédio que não tinha pelo SUS na época, né? Tinha um remédio que tinha que entrar na justiça e tudo mais. Porque na época, eu lembro até hoje que no dia eu falei assim, aonde eu arrumo esse remédio? Me dá uma receita. Ela falou, mãe, você não pode comprar esse remédio é muito caro. Né? E aí o chão vai cair, parece que a gente vai se afundando mais ainda no chão. Enquanto isso, ele estava lá, com oxigênio, enquanto elas falavam comigo. E para mim foi o pior dia da minha vida. Só que o que estava me deixando pior era como eu ia falar pro meu marido. Você estava sozinha? Estava sozinha. Estava sozinha quando eu recebi o diagnóstico. Meu Deus. Para a família, porque querendo ou não, como é que eu posso dizer? Era o primeiro filho do meu marido, meu também, primeiro neto da minha mãe, né? Da mãe dele já não era o primeiro neto, mas querendo ou não, do filho homem era o primeiro neto, né? Então aí você passa tudo pela sua cabeça, o que vão falar, sabe? Ao mesmo tempo que passava isso na minha cabeça, eu não estava nem aí, né? O que eu queria ali era correr atrás das coisas dele, né?
Mas a gente se preocupa muitas vezes no que os outros vão falar do que realmente o que a gente está sentindo. Né? Isso mesmo. Só que a minha preocupação era como que eu ia falar. É igual você estava falando, eu tive aquele pré-diagnóstico lá da ascite, aí uma coisa assim que, graças a Deus, milagrosamente, saiu da ANEEL sem ascite, vivemos aí 6 meses, por mais que ele estivesse internando por bronquiolite, com uma criança assim que, até então o médico falava que poderia vir com a síndrome, não tinha síndrome, e com 7 meses que eu tive o diagnóstico, descobri que realmente meu filho tinha uma síndrome, que é a síndrome de Marrotolami, que é a mucopolissacaridose. E o que acontece? Ali já mudou. E eu tinha que saber como correr atrás de questão da medicação, como falar para o meu marido, depois para a família. Só que de primeira instância ali, eu precisava falar com o meu marido. Liguei para ele, conversei com ele, ele foi no hospital me encontrar, conversei com ele, falei para minha mãe, tudo. Foi muito difícil a família entender o que era, porque até porque é muito difícil de entender. Muito difícil. Eu acho que assim, a pessoa precisa entender muito. Hoje, eu estudando mais sobre isso, eu entendo mais, mas não chego nem aos pés do que realmente é. Mas é difícil você entender sobre, do nada, aparece uma doença rara na tua vida que você não imaginava, que você não esperava, né? Sim. E assim, foi quando, nesse mesmo dia, essa internação dele, ela foi um pouco mais duradoura, né? Justamente quando saiu o diagnóstico. Aí foi se juntando uma peça na outra. Por que ele está tendo essa insuficiência cardíaca, né, e respiratória? Por que o coração dele está assim? Aí quando as médicas juntaram que era por conta da MPS. Foi quando ali realmente se mostrou. Oi? Foi aí que ela se mostrou realmente o que ela era. Se mostrou. E aí, da onde vocês saíram para ir em busca do tratamento? Na verdade, a gente estava na fase de que a gente precisava primeiro que o Brian saísse definitivamente do hospital. Tá. Então, foi piorando o quadro dele, o coração foi piorando, e aí entrou uma outra cardiologista que já falou, ele tem que operar. Simples. Só ele tinha uma cardiopatia? Sim. Tá. Ele tinha uma cardiopatia bem grave, né? Que é da válvula mitral, que ele fez a plastia. Só que até então ele estava cada dia piorando. Piorando. Aí ficou direto no hospital. Chegou a pôr a sonda, porque não conseguia se alimentar, porque ele cansava muito só de tomar o leite. Não conseguia. Muita UTI. Descia para o quarto, ficava 5 dias, no máximo uma semana, voltava para a UTI. Né? E essa estava sendo a vida, e foi quando eu me vi morando no hospital com ele. Quanto tempo vocês ficaram no hospital? Tirando os picados, assim, que internava, saía. Outubro, novembro, a gente ficou um bom tempo. Novembro, o mês inteiro. Teve alta em dezembro, no dia 23 de dezembro, que foi a alta que eu falei assim, que para mim não deveria ter dado. Que foi quando passou o Natal, ele voltou de novo para a emergência. Dali que ele voltou, não saiu mais, só saiu em fevereiro. Caramba. Só saiu em fevereiro. Mas foi quando ele foi fazer a cirurgia. Na verdade, foi uma barra ali ainda, né? Foi quando os médicos se conversaram. O geneticista, foi onde a gente acabou de falar dessa comunicação. Sim. Que conversou cardiologista, com o geneticista, com o pediatra, né? Um todo. Pessoal da UTI, pessoal do quarto andar que também já conhecia ele. E começou a fazer uma bateria de exames, né, cardíacos, para levar lá no INCOR, né? Para poder arrumar a vaga para ele poder operar com urgência, né? E nesse dia, se eu não me engano, foram 22 médicos até lá fazer a reunião, né, com o diretor do INCOR, e conseguiram a vaga para o Brian, fazer a transferência dele para ele operar. Tá. Nisso eu lembro que ele esperou poucos dias só no hospital que ele estava, foi transferido e já estava marcada a consulta para o dia 30 de janeiro. Tá. Né? Quando o Brian transferiu, ele transferiu uma semana antes da cirurgia. Ele começou a ter muita diarreia, né? E nisso a médica falou, mãe, se não parar, a gente vai ter que cancelar a cirurgia. Eu falei, não, ele vai parar, doutor, ele vai parar. Nisso ele cortou, né? Ficou tranquilo, cortou a diarreia e tudo. Aí entrou uma questão que o Brian já estava usando o BiPAP, né? Mas aí ele tirava para fazer o exercício físico, colocava de novo.
Nesse dia, eu lembro até hoje que estava eu e ele, na UTI lá do INCOR, e a fisioterapeuta foi fazer. Ela tirou o BIPAP dele, que era a máscara inteira. Uhum. Quando ela tirou, não deu coisa de 5 segundos. O braço começou a ficar branco, meio roxeado, e começou a ficar mole, mole, mole. Foi quando ela apertou um botãozinho vermelho lá, viu aquele monte de médico, ela botou a máscara de volta. Aí a médica falou comigo: mãe, é o seguinte, ele não tá conseguindo mais respirar fora da máscara. Então a gente tem que operar. Só que a cirurgia dele tá marcada pro dia 30, faltava 2 dias. Ela falou assim: se ele não conseguir fazer nenhum exercício fora do BIPAP, a gente vai ter que entubar ele, porque vai deformar a face dele. Ele era bebezinho, então tem a pressão da máscara. Sim. Então poderia deformar a face do rosto dele, né? E ela falou: se entubar, vai ter que pôr a sonda. Se pôr a sonda, tem o risco de infecção, né? Muito tempo com a sonda, né? Aí aquela sonda para urinar, né? Uhum. E aí eu falei: não, doutor, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Aí a fisio falou: eu vou tentar de novo depois, mais tarde. Aí saiu, aí começa aquela angústia, eu conversava muito com ele, né? E o Brian sempre foi assim, aquela criança tentando sobreviver ali, respirando, mas sempre com um sorrisinho, aquele sorrisinho de bebezinho no rosto dele, esse sorrisão que ele tem. E conversava, ele entendia tudo, sabe? Eu falava assim: filho, ajuda a mamãe, ajuda você tem que ficar bem, você vai operar, você vai ficar bem, você vai para casa com a mamãe, com o papai. Você já era ligado a Deus nessa fase? Já assim, na minha gestação, eu lembro até hoje, meu marido fala que eu grávida, a gente morava numa casa em Suzano, e a gente ia para a igreja todo culto e a gente subia um morrozinho, né? Aí ele ia me empurrando, né? Com aquele barrigão, ele ia me empurrando, né? E eu lembro que nessa época, assim, dele, eu conversava muito, pedia muito a Deus, sabe? Porque eu falava assim: o Senhor já me deixou ficar com ele até aqui, me deixa mais um pouco, não leva ele agora, né? Só que a gente via que o Brian estava ficando muito debilitado naquela época. O Brian não tinha peso, estava com 11 meses, já ali em janeiro estava com 11 meses, não tinha peso, ele estava com 11 meses, parecia o peso de uma criança que tinha acabado de nascer. Ele estava com o peso que ele nasceu com 4,5 kg. Ele estava com 5 quilos, né? Praticamente o peso que ele nasceu. Sim. Né? Bem magro, as fotos dele que eu tenho guardada, que eu sempre guardo, só pele, chega, estava engeadinho, muito fraco, chegou a tomar bolsa de sangue, porque estava muito pálido, mas aí conseguiu segurar por mais 2 dias, conversando com ele, é uma força assim inexplicável que ele tem. Conseguiu fazer o exercício, mesmo pouco tempo, mas o importante era conseguir fazer pouquíssimo tempo para não precisar ter que entubar logo de uma vez. E chegou um dia antes da cirurgia, o médico conversou comigo e no dia seguinte, meu marido falou: eu não vou ficar lá com você, eu vou trabalhar. É uma coisa particular dele, ele, Deus. Eu vou trabalhar e assim que eu sair do trabalho eu venho direto para cá. Eu falei: tá bom. Não pedi para ninguém ficar lá comigo, minha mãe, ninguém. Eu sou dessas também, tem hora que eu quero ficar sozinha. A cirurgia, ele subiu 7h30, 7 horas mais ou menos, passada a cirurgia, começou às 8. Ô, Bru, eu tava conversando com a Marina, que ela falou do filho dela que também fez uma cirurgia de peito aberto. E eu falei que eu não imagino como que é você, como mãe, ter que levar teu filho até a porta da cirurgia e deixar ele ir com os médicos. Sim. Como você se sentiu naquele momento? Olha, naquele momento eu estava bem angustiada. Aí eu subi com ele, olha, eu lembro essas coisas, eu me emociono. Mas assim, eu lembro que eu subi com ele, estava na maca, estava com o CPAP e tudo, e eu sempre conversando com ele, né? E ele bem quietinho, sempre quietinho. O Brian não chorava no hospital, não dava um trabalho. As enfermeiras adoravam ele, porque ele não dava um trabalho. Só de querer arrancar os eletrodos para pôr na boca, né? Mas aí, nesse dia, eu sei que eu cheguei na porta do centro cirúrgico e tinha um médico alto, barba branca, cabelo branco. Falei: doutor, cuida do meu filho, traz ele de volta para mim. E aí ele falou assim, com a voz bem grossa: pode deixar, mãe, daqui a pouco você vê ele. Eu falei: tá bom. E eu desci. Mas na hora que eu desci assim, é uma coisa assim bem, bem difícil. É como se você tivesse já tendo um luto ali, antecipadamente. Já tendo aquele luto assim, você tá com aquela esperança, ele vai voltar, e ao mesmo tempo uma coisa te falando assim: já se prepara. Se prepara, porque você pode receber a notícia lá embaixo que, ó, sobe só para ver o corpo do seu filho.
E aquilo, ao mesmo tempo que você, sabe, eu acho que você entende, ao mesmo tempo que a gente tem aquela força, assim, que vai dar tudo certo, vem algo que não vai dar tudo certo. Você já imagina coisas, assim, inexplicáveis. Eu sei que eu desci, peguei o elevador, chorosa, fui lá para a recepção, me sentei lá, muita gente mandando mensagem, pessoal do serviço, família. E aí foi quando eu falei, gente, meu celular tem que aguentar a carga, é bem difícil para carregar o celular aqui. Aí até minha supervisora na época falou assim, para de falar com todo mundo, deixa eu falar só quando acabar a cirurgia. E eu, tá bom. Isso eu fiquei escutando alguns louvores que eu escutava, chorava bastante. E geralmente de 1 em 1 hora eles davam alguma notícia, né? Alguma atualização. É porque foi muito tempo de cirurgia, né? Foi. Ele entrou às 8, ele começou realmente a cirurgia às 8 e terminou a cirurgia por volta de 4h30 da tarde. Uau. E na primeira hora me deram notícia, ó, acompanhante do paciente, Brian, eu fui lá, tá tudo bem, só estão passando atualização de que ele tá em processo de cirurgia ainda, tudo mais. Tá bom. E depois não chamavam mais. E aí eu, peraí, mas olhei no relógio, já passou 1 hora. Falei, vou esperar mais um pouco. Né? Passou 2 horas. Aí eu voltava, moço, tem alguma notícia? Não atualizaram nada ainda. Aí começou a bater o desespero. E foi passando, deu meio-dia, deu 1 hora, ia lá na recepção, moço, tem alguma notícia? Não atualizaram nada ainda. Aí eu começou o choro. Eu falei, não, meu filho morreu e não querem me chamar. E não sei o que estou esperando. Eu já tava... Falei, moça, pelo amor de Deus, alguém tem que me passar notícia. E nada. Nisso meu marido chegou, por volta de umas 3h30, 4 horas. Chegou cansado, suado, que ele veio rápido, correndo. Sentou um pouco lá comigo, aí quando foi 4h30, me avisaram, mãe, ele saiu do centro cirúrgico. Aí eu falei, tá vivo, tá vivo. E foi quando a gente, por volta de umas 5 horas, deixaram a gente subir. Já estava na UTI pós-cirúrgica. A gente subiu e estava todo inchadinho, pequenininho, com um tubo na boca, estava saindo da sedação, com um dreno no meio do peito. E aí meu marido ali, onde eu falei, já começou a passar mal, porque ele viu o dreno, já começou a passar mal, e a médica falou, pai, você tá bem? Aí eu falei assim, ele não pode ver sangue. E ele começou a ficar branco, deitou assim no meu ombro, assim, ela falou, vai lá pra fora tomar uma água, não Tem fica que aqui. cuidar do filho e tem que cuidar do marido junto. Pois é, foi bem isso. Aí ele foi lá pra fora, melhorar, e eu comecei a conversar com ela. Ela falou, foi tudo bem na cirurgia, não teve intercorrência, não teve nada, foi bem forte ele, e deu tudo certo, conseguimos fazer a plastia da válvula mitral. Agora a gente tirou a sedação, agora vamos esperar o tempo dele estubar. Disso, a médica já tinha me falado antes que, no caso, para entubar, é bem complicado por questão da via aérea. Só que para estubar, eles têm aquela dificuldade, porque ele pode demorar, pode estubar no mesmo dia, daqui 2 dias, 3 dias, e vai passando. Né, por conta da questão da via aérea mesmo. Pode demorar para estubar. Vai para casa, aqui dentro da UTI, você não pode ficar, nessa UTI você não pode ficar. E eu falei, não, vou ficar lá embaixo, na recepção. E meu marido falou, não, vamos para casa. A enfermeira e a médica insistiu, vai para casa descansar, amanhã você volta, e também se acontecer qualquer coisa, a gente vai ligar. Fui para casa angustiada, não dormia direito, doida para ver ele acordar, né, já que deu tudo certo na cirurgia. Quando foi 7 horas da manhã, me ligam. É acompanhante do paciente, do Brian Iago. Eu falei, isso é a mãe dele. Você precisa comparecer aqui no hospital. Eu não lembro o resto da frase que ele formou. Eu falei, mas está tudo bem com ele? Como que ele está? A gente não pode passar mais informações. Meu Deus do céu. Ali, naquele momento ali, eu já estava indo ver lá meu filho. Eu falei, moço, mas não tem informação dele? Ele está bem? Está tudo bem com ele? A gente não tem informações que a gente possa estar passando. Tomei um banho correndo, me arrumei correndo. Saí, não peguei nada dele, nada meu, só saí. Peguei só a carteira, documento e fui. Você estava sozinha? Sozinha. Saí correndo. Peguei nesse dia eu estava de transporte, estava sem o carro. Peguei o ônibus. E o ônibus não andava. Cheguei no metrô, saí correndo que nem uma doida para entrar na plataforma, para entrar no metrô. E o metrô parece assim, por mais que esteja errado, parecia que não. Tá demorando. Não Tudo nessa hora demora. Demora. Eu sei que quando eu cheguei na catraca ali do Hospital das Clínicas, eu saí correndo. Eu saí correndo de uma forma, porque você anda um pouco até chegar no Encore. Corre. Eu cheguei, subi, e na recepção nada de passar informação também. E eu já estava desesperada. Eu cheguei na porta da UTI, aí a enfermeira me atendeu, falou, oi. Aí eu suada, ofegante, cansada.
falou, você é a mãe do Brian? Eu falei, sou. Calma, ele tá bem, ele tá acordado, ele acordou. A gente pediu, eu falei, não, mas eles não me falaram nada, falaram só que eu era pra vir aqui. Ela falou, gente, a gente já falou pra não fazer isso com os Meu pais. Deus do Porque senão céu! eles ainda vão infartar uma mãe e um pai desse jeito. É muito sério isso. Foi, eu falei, gente, não, você fala pra esse pessoal da recepção não fazer isso com a gente. E ele Eu já vim estava desesperado. acordado. Tava acordado, eu entrei, ele tava brincando. É. Sem sonda, sem o tubo. E ela falou, mãe, ele já comeu por boca, já mamou, comeu comidinha, pediu a chupeta dele, eu falei, eu não trouxe nada, só me falaram pra vir, eu já até achei que tinha coisa ruim Pior. acontecido. Ela falou assim, eu vou conversar com eles, que eles não podem fazer isso, Sim. mas eu pedi pra eles avisarem que ele tava bem, que era pra trazer as coisas dele. A gente arrumou uma chupeta aqui, tava brincando. Era outro Brian, coradinho, sabe? Tava só Estubou inchadinho. super bem. Sem sono, já... Aí quando a médica conversou comigo, ele estubou 3 horas depois que eu saí do hospital. Foi muito rápido. Foi rápido. Eu ainda falei assim, se eu tivesse ficado, eu tinha visto ele ontem. Ô, Bru, nessa fase foi quando você conheceu a Casa Hunter? Sim, nesse intermédio, antes dele operar do coração, foi quando as médicas da genética dele, tudo, já conheciam a Casa Hunter, faziam parte. Uhum. Eu não conhecia ainda. Como eu falei, eu tinha conhecido uma outra ONG quando eu descobri o diagnóstico, só que realmente, infelizmente, de primeiro impacto, eu não fui abraçada, né? Então aí foi onde eu não procurei mais. Só que questão de remédio, tudo, começou a aparecer sempre uma moça lá, olha, eu sou da Casa Hunter, não sabia o que era, não sabia quem era, né? Não, eu sou muito curiosa, não procurei, porque a cabeça estava só no Brian. E já estava há poucos dias de operar. Olha, sobre eu lembro que ela falou alguma coisa de medicação, mas até então a ficha não caiu, que era sobre a medicação que ele ia tomar. Da doença em si. E eu só saía assinando papel. Só assinando papel, e essa moça, lembro até na época que era a Giovana, ela vinha direto e assinava papel, e assinava papel, e assinava, igual eu falei pra você. Se fosse eu doando alguma coisa, doando meus órgãos, doando tudo. todos os seus bens, já tava sem nada. Eu ia levar o Brian pra casa só com a roupa do corpo. Mas, graças a Deus, a gente tem a proteção divina muito forte. E foi quando ele operou, dia 30, saiu bem rápido da UTI, foi pro quarto, e dia 6 de fevereiro teve alta do INCOR. Foi uma das melhores recuperações que teve ali no hospital. Você estava me contando que foi a primeira cirurgia, a dele foi a primeira cirurgia cardíaca Isso. do mundo? Antes de um ano. Antes de um ano. Antes de um aninho, né? Porque... De criança com MPS. Com MPS, né? Não tinha tido nenhuma outra criança que tinha operado. Você já sabia que não tinha tido ninguém operado? Não, a médica que falou, tanto que elas perguntaram, tinham feito a reportagem, na época eu não sabia, quando foi, acho que 2 anos depois que ele estava internado, que ele tinha feito outra cirurgia, ela falou, olha, saiu a matéria dele, eu falei, nossa, eu nem sabia, ela foi lá, imprimiu pra mim. Aí você fala, meu Deus do céu, é a primeira cirurgia do mundo, ninguém me conta nada sobre isso. Pois é. Mas acho que é muito importante, né? E a gente estava falando também sobre a medicação, sobre a Casa Hunter, da importância que eles têm hoje para as doenças raras, né? Sim. E aí, foi dali que você começou a entender um pouco mais sobre a parte de pesquisa? Foi com eles? Sim, foi com eles. Assim, desde quando o Brian estava no hospital, até ir para o INCOR, até operar, eles já estavam trabalhando por trás ali das câmeras, assim, dizendo assim, sem eu saber, correndo atrás do remédio do Brian, sabe? Sem eu conhecer eles e por eles intermédio dos médicos. Dos médicos. Tá. E sem eu conhecer eles e eles conhecerem o Brian direito. Eles já estavam ali como anjos, né, enviados por Deus na nossa vida, né? Eu não tenho como agradecer, é impagável o que eles fazem desde sempre na vida do Brian e na minha vida também. Sim. Sabe? Porque eles nos ajudaram muito, sabe? O interesse, o carinho, sabe? O interesse em si de ajudar pessoas, assim, crianças ou adultos com esse tipo de doença, né? E acho que foi um pouco do nosso alicerce, Casa Hunter. Sim. Com o Brian, tanto que quando o Brian teve alta do INCOR, foi dia 23 de fevereiro, no aniversário dele de 1 ano, ele fez a primeira enzima
né? Dali ele começou... Que aí é o remédio da MPS. O remédio da MPS, né? Por intermédio da Casa Hunter, que conseguiu ir atrás do medicamento, com a doação, teve uma doação que vinha para o Brian. E foi o presente de aniversário do Brian, como o meu também, que faço aniversário poucos dias depois dele, né? Então, assim, ali começou a minha história, a história do Brian com a Casa Hunter, né? E dali foi só aproximação. Aí foi onde eu comecei a querer saber quem era a Casa Hunter. Sim. Querer saber, puxar mais. Ali o Brian já estava mais estável, né? Já não estava mais no hospital, não estava mais indo para o hospital. O Brian, na verdade, ele, desde ali, da cirurgia do coração, quando ele teve alta, ele foi para o hospital para fazer uma cirurgia, tipo, hérnia, fimose, essa agora recente que ele fez, da descompressão medular. Mas, assim, nada que ele ficasse internado igual antigamente. Ele sempre ficou em casa estável, Sim. bem, né? O Brian, ele foi uma criança, assim, que ele sofreu muito lá no início. Sim. Mas que isso, como é que eu posso dizer? Supriu por todos esses anos que ele está bem. Mas começar a medicação dele cedo também foi muito importante, Ajudou muito, né? Foi muito importante para ele. E a medicação vocês conseguiram através da Casa Hunter. Através da Casa Eles Hunter. que fizeram toda essa logística. Essa logística, essa intermediação foi a Casa Hunter. E quando veio o convite do Viver é Raro? Olha, nesse dia eu estava na infusão dele. Aí a Paola me mandou uma mensagem falando: Bruna, eu preciso falar com você. Aí eu falei: tá bom, tô aqui no Engenhim, eu vou para casa. Eu falei: tá, chega em casa, você dá almoço pro Brian, almoça, e depois, se você estiver tranquila, você me chama. Fazer uma videochamada. Tá bom. Sentou eu e o Brian, a gente foi fazer uma videochamada, eu e as meninas com ela. Foi quando ela falou do Viver é Raro, eu já tinha visto a primeira temporada. Sim. E a gente recebeu o convite, o Brian ficou super animado, eu fiquei super animada, mas ao mesmo tempo falei para ela assim: gente, eu sou péssima para falar. A gente não tá vendo isso, não. Mas eu tenho vergonha. Eu falei para ela: eu gaguejo demais, não vai ficar legal. Não, você vai conseguir. E elas queriam muito contar a história do Brian. Sim. Né? E eu não vou mentir, eu estava muito apreensiva, né? Eu aceitei, trabalhei comigo mesma, psicologicamente, para isso. Até os dias da gravação em si, que para ajudar o Brian estava doentinho, tendo muita febre, então teve dia dele estar muito amoadinho, o pessoal, nossa, a equipe foi super maravilhosa, super abraçou bastante, né? A questão dele estar doentinho. Né? Menina, nesse dia de gravação aconteceu tanta coisa, minha geladeira pifou, mas a vida como ela é. A vida como ela é. Mas deu tudo certo, graças a Deus. O Serginho, o pessoal da produção toda em si, são maravilhosos, né? E nisso foi dando tudo certo. Mas por que você ficou apreensiva? Eu fiquei apreensiva porque eu fiquei tipo assim, gente, eu não vou saber falar tudo. Eu tenho muita dificuldade de falar assim na frente de uma câmera, porque eu começo a gaguejar, ou fico nervosa, ou começo a suar, e aí não sai nada, né? Mas tem uma outra parte que, quando eu começo a falar do Brian, aí sai. A chave vira. Vira, né? Porque, assim, igual eu falei para você, o dia que eu recebi o diagnóstico, que saiu o resultado, eu sei exato dia, mês, ano, de tudo, né? Então, essas coisas... O Brian eu gravo muito, tanto que teve uma época da vida dele, depois que passou tudo isso, comecei a escrever uma biografia dele, né? Olha! Eu parei, já tem 6 anos que eu não mexo mais nela, mas ela tá lá. Tem que voltar. Ela começou, eu tenho que voltar. Vamos ver se a gente consegue arrumar um pouco mais de tempo, né? Ô, Bruno, mas o que você viu depois do Viver é Raro, da importância da gente falar sobre esse universo atípico? Olha, numa parte, para mim particularmente, foi bom para as pessoas olharem um pouco, um olhar mais sensível. Sim. Pessoas assim que convivem com a gente, mas que acham que é tudo fácil e que é tudo assim, tipo, não tem o que canse, né? Não tem nada difícil. Sim. Certo? Então foi uma outra visão para as pessoas. Eu falo porque eu recebi mensagens de pessoas conhecidas nossas, até de família, que falou: realmente eu não sabia que a sua vida era desse jeito. A vida do Brian, né, era desse jeito, né? E também foi uma coisa assim que eu sempre tive um modo de pensar que o que é bom para mim e para o meu filho, se puder ajudar uma outra criança que está
para nascer com esse diagnóstico, que nasceu com esse diagnóstico, que agora saindo na série, né, pensando nesse dia, possa ajudar, né, com o que aconteceu com o Brian, talvez outras crianças não passarem, ou a mãe ter um olhar diferente, sabe? Sim. Se ela vê uma coisinha aqui, uma coisinha ali, se ela notar um algo diferente no seu bebê, entende? Não só olhar naquela visão assim que a gente vê na novela, Sim. que é muito fácil. Uma criança perfeita, uma criança linda, uma criança sorridente, né? E a gente quer pegar aquela imagem assim e olhar para o nosso filho. Foi isso que eu aprendi lá atrás, quando o Brian nasceu. Quando eu tive na NEL, quando eu tive o diagnóstico, que eu não tenho que olhar só para aquela criança perfeitinha. Eu tenho que olhar para a criança que veio para mim. Sim. Né? Eu tenho que olhar... eu tenho que viver, sim, o diagnóstico do Brian, a mucopolissacaridose, só que eu também não posso esquecer que ele é o Brian. Ele é o único, ele é uma criança. Vem uma criança, vem uma pessoa antes da doença, Isso né? mesmo. Então, assim, tem mães que vivem só para a doença. Sim. Que é comum, igual, no caso eu. Levo o Brian para físio, levo o Brian para aquilo, médico, consulta, infusão. Eu vivo aquilo. Sim. Só que fora daquela consulta, fora daquela infusão, fora daquela fisioterapia, eu vivo o meu filho, Brian. Entendeu? Eu vivo aquela criança que está comigo. Exatamente. Para ele ser uma criança, para ele não achar que ele só tem obrigações com ele próprio. É só e doença, sim né? as obrigações que ele pode querer ter de brincar, se divertir, assistir. Porque antes de qualquer coisa, ele tem a mesma vontade que outras crianças. Isso né? mesmo. Antes do diagnóstico dele, ele é um ser humano. E antes da Bruna ser a Bruna mãe, ela é a Bruna. E aí eu quero saber, onde fica a Bruna nesse meio tempo de tudo? Olha, eu antes tinha me desligado um pouco, né? Eu tive, numa determinada fase do crescimento dele, eu cheguei a ter depressão, né? Uma depressão bem, bem grave, assim, bem forte. Tinha desanimado muito para a vida. Muita gente, né, não entende e quando entende também, às vezes, critica muito. Já tive muita vontade, assim, de não respirar mais, sabe? De realmente tirar minha vida, né? Não falo isso com vergonha, Sim. mas também não vou falar assim que gostei de ter esse pensamento, ou vontade, e até tentar, sabe? É só eu, Deus e o meu ser interior sabe o que estava passando no meu coração, na minha cabeça. Né? Não tive dias fáceis. Ele também não teve dias fáceis comigo, porque foi uma fase assim que eu me vi rejeitando o Brian também, porque não por conta do diagnóstico, não por conta dele não ser aquela criança que eu queria para os meus planos, mas sim porque eu me vi assim que eu errei em algo, que eu ainda senti, eu não sei te falar, mas é como eu me cobrava muito, sabe? Eu acho que eu fiz algo errado, por que ele nasceu com essa doença? Até então, eu ainda estava naquele processo de pesquisar mais e mais a fundo, que eu sou curiosa. Até entrar na minha cabeça que não, é uma doença genética. Sim. Né? Não é uma doença assim que eu provoquei. Não tem o que você fazer. Entende? Então, me cobrava muito. Foi uma fase bem difícil, uma fase assim que às vezes eu não aguentava olhar ele chorar, coisa que o Brian não fazia direto. Ou então eu não aguentava trocar o Brian ou ficar sozinha com o Brian. Né? Uma fase bem difícil para ele, para mim, para nós dois. Sim. Certo? Quando também começou a ter a fase que eu comecei a ficar melhor, né? Tudo bem, eu estava tomando alguns remédios, ainda tomo. Estava começando a ficar melhor, um pouco mais próxima dele. E morrendo de medo de, será que ele vai querer ficar próximo de mim? Né? Será que o Brian vai querer a mamãe dele de volta? Sendo que a mamãe dele se afastou dele um pouco. Por mais que estivesse ali todo dia, trocando uma fralda, dando a comida, mais longe, sabe? Ao mesmo tempo. E isso me angustiava muito. Sim. E eu lembro até hoje que depois dessa fase muito ruim minha, eu peguei o Brian um dia, e quando eu comecei a ficar melhor, saí um dia, nesse dia eu fui num parque com ele, saí com a minha mãe também, e aí eu comecei a me ver mais próxima dele de novo. E ele me abraçou, sabe?
ele me abraçou de novo, tipo, só faltou falar assim, Tá tudo mamãe, bem. eu te amo do jeito que você é comigo, do jeito que a gente é, do jeito que a gente tem que enfrentar as coisas, sabe? E foi muito importante para mim. Dali, desse dia em diante, eu não desgrudei mais dele, assim, em questão, até em pensamento, Sim. né? E eu falo que eu e o Brian temos uma conexão única, porque quando eu não tô bem, ele olha assim, mamãe, você não tá bem, né? Não, porque o Brian antigamente me chamava de mãe, agora é mamãe e é papai. Mãe, papai tá vindo? Mamãe, não sei o quê. Ele é assim. E ele vê que eu não tô bem, fala, mamãe, eu vou assistir um pouquinho, mas vou deixar bem baixinho, tá? Você tá com dor de cabeça? Tô, filho. Tá bom. Qualquer coisa a senhora me chama. Como se fosse um adulto, Bonitinho. né? Ou às vezes deita comigo quando eu não estava muito bem. Porque, querendo ou não, eu tive também muitos dias, assim, de muita ansiedade, né? Normal, né, Bru? Eu acho que são poucas as mães atípicas que não têm uma ansiedade, uma depressão. Eu acho que é muita coisa, é uma carga muito grande, é Sim. muita coisa na cabeça. As pessoas acham que não, mas você lidar com busca de médico, busca de exames, busca de diagnósticos, olhar toda hora para o teu filho para ver como ele tá, para ver se ele tá bem, se ele tá respirando bem, se ele tem alguma diferença, algum sintoma, ele pequeno. Então, eu acho que a carga é muito grande e ainda lembrando que a gente tem que se preocupar com o marido, com casa, com trabalho, com tudo, com a parte financeira, Sim. porque você teve que parar de trabalhar também. Sim. Então, muitas das mães têm que parar de trabalhar para viver em função, foi o que você estava falando, a tua vida em função do Brian, pô, é uma correria. Sim. Então, como você lida com o seu emocional? Você chegou a procurar terapia, alguma coisa em algum momento ou não? Sim, na verdade, o que que acontece? Como eu falo, foi uma fase bem difícil, né? Uma fase que eu realmente, às vezes, tinha dia que eu estava fora de mim. Então, eu passava no psiquiatra, fazia terapia, né? Passava com psicóloga, muito tempo. Eu vim parar de passar com a psicóloga, não por opção, e sim por correria com o Brian, né? Porque não estava batendo os horários. Sim. Mas acho que tem uns 4 meses para 5 meses que eu não consigo falar com ela assim de parar para fazer uma terapia, né? Importante. Importante. Vou puxar a tua orelha que é importante, você tem que olhar para você. Pior que é importante mesmo. E foi uma coisa que me ajudou muito, né? Uma outra coisa que me ajudou muito agora foi ter migrado para um outro esporte, que é o ciclismo. Sim. Né? Comecei a pedalar, comecei a investir na minha bicicleta, nos meus equipamentos. Aí, olhar uma coisa que você gosta, né? sim. E aí eu faço minhas obrigações com o Brian, que para mim não é uma obrigação. Eu digo obrigação assim, meio que que você tem que entender fazer, melhor, né? sim. Do que eu tenho que fazer. Mas eu faço tudo que eu tenho que fazer com o Brian. Até coisas minhas que eu tenho que fazer, ele vai comigo, igual, né? Tá aqui Mas esse momento da bicicleta é o momento que você tá com você mesmo. Eu comigo mesma, independente se a gente tá, porque a gente anda em grupo, né? Deu ali 6 horas, falo pro meu marido, vou tomar meu banho, começo a me arrumar, deu 10 para 7, aí a madrinha dele também vai comigo, né? Porque foi ela que me apresentou esse mundo do ciclismo. Que legal. Né? Vou falar para você que nessa questão eu devo muito a ela também, porque eu estava numa fase ainda que eu estava num casulo, né? Eu queria ficar longe das pessoas, né? E só cuidar do Brian. Então ela me mostrou esse mundo de ciclismo, até porque o futebol eu não posso estar voltando mais, porque é uma responsabilidade muito grande. Sim. Você assinar um contrato, você treinar todo dia, você viajar. Então, assim, eu opto pelo meu filho, certo? Porque eu não vou entregar ele para uma outra pessoa, por mais que seja uma família, mãe, uma avó, levar numa consulta ou nas infusões. Eu quero estar ali. Sim, óbvio. É uma coisa que ele pode viver até 100 anos, não importa. Eu quero estar do lado dele todo dia, todo momento, independente se é para médico, se é para um passeio, não importa. É isso. Né? Agora vamos aproveitar esse momento que você está falando que você está cuidando da sua saúde, está voltando a olhar para você. Cadê nosso presente? A gente tem um presente para você, Bruno, do nosso parceiro, da Omix. Tem colagem para fortalecer os músculos e a pele, tem B12 para te dar uma energia extra, tem ômega 369 para cuidar da saúde mental e cardiovascular, tem o Skin Hair, que é para cuidar das suas unhas, para cuidar do seu cabelo, para você começar a cuidar um pouquinho mais. Pode abrir. Com licença. Olha,
Aí sim, gostei. Gostou? Gostei. Agora, para tomar antes de ir para o ciclismo, vai tomar para ficar forte, para se fortalecer, para cuidar de você como mulher. É o kit completo. Kit completo. Gostei, muito obrigada, gente. Muito obrigada Bru, mesmo. o que você acha que mudou mais de você para a Bruna antes, olhando lá para trás, e para a Bruna agora? Como é que eu vou tentar explicar? Mas vou tentar ser bem curta. O que mudou na Bruna de antes para a Bruna de agora? A Bruna. A Bruna, criança, adolescente, adulta, mulher, né? Num todo, porque eu sou uma pessoa que eu não perco a minha infância. De jeito nenhum. Por mais que eu seja uma mulher adulta com um filho, eu sempre mantenho aquela infância ali, junto em tudo, né? E eu digo a Bruna porque eu tive várias fases na minha vida, né? Sim. E eu achava que quando eu descobri o diagnóstico do Brian, eu estava em uma outra fase. Eu sou mãe, eu agora descobri o diagnóstico do meu filho. E não, hoje realmente, após os 31 anos, eu vejo que eu sou a Bruna totalmente diferente de 30 anos para trás. Hoje eu tenho maturidade, eu tenho outra cabeça, eu tenho pensamentos mais abertos para qualquer coisa, mais sensibilidade para as coisas, em relação principalmente à saúde, né? Saúde, doenças, esse tipo de coisa, né? E um olhar diferente para mim também. Importante. Né? Um olhar diferente para mim, porque antes eu me julgava muito em questão do diagnóstico do Brian, do que eu podia fazer errado não, de quando eu tive essa fase ruim, da depressão, né, de erros e até acertos. Só que essa maturidade que eu tive, na verdade, nesse último ano, agora, de 2024, findando o ano já, eu vejo que não tem mais aquele vestígio da antiga Bruna. E sim uma Bruna, assim, que agora só quer crescer, aprender e não se deixar mais se decair igual antes. Independente do que venha pela frente. Com o Brian, comigo, com as situações. E sim só olhar aquela coisa assim que no momento parece ser trágico, ruim, e sempre puxar, peraí, eu acho que eu posso transformar isso em uma coisa boa. É isso. Brian! Tá com fone de ouvido ali, ó. Brian, topa vir aqui com a gente? A carinha. Senta lá do lado da mamãe. Vem aqui. Você ficou feliz de participar da série da Casa Hunter? Sim. Gostou? Sim. Bru, eu queria que você falasse para mim qual a característica que você mais gosta dele. Olha, o que eu mais gosto desse menino é o sorriso. É o sorriso que, na alegria, na dor, independente da situação, sempre se mantém estampado no rosto. O que você gostaria de falar para ele? Aproveita aí esse momento, mãe e filho. O que eu queria falar para você é que você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. O melhor presente que a mamãe poderia ter ganhado. E que você é uma pessoinha que dá inspiração para a mamãe levantar todos os dias e olhar para a vida diferente. Tô com saudade do meu filho. Cadê meu filho? Ai, Bru, pra gente encerrar, eu queria que você olhasse para aquela câmera e deixasse uma mensagem para as mães atípicas. Olha, a mensagem que eu quero deixar é que, independente do diagnóstico, independente da situação, da correria, do cansaço, não desanima, não se precipita que só vai acontecer coisas ruins. Aproveita sua criança, seu filho ou sua filha, independente do que ele tenha. Aproveita cada momento, cada segundo, sabe? Por mais ruim que sejam as informações, sabe? Mas aproveita porque vale a pena, porque cada sorriso que essa criança, que esses nossos filhos nos dão, é um prêmio, é um presente. E é uma frase que eu gosto muito de deixar, é que não desista nunca,
nunca do presentinho que Deus deu para cada uma de nós. É isso. Muito obrigada. De nada. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar com todo mundo, que a gente consiga levar o Voz das Mães para furar essa bolha da maternidade atípica. Aproveitando também, aqui na descrição tem a nossa lojinha, onde tem a camiseta do Voz das Mães. E é isso. E aproveitando para falar da iCenter, que isso depois eu faço. Gente, é isso. Muito obrigada. Bru, obrigada por você topar participar. Eu que agradeço. Brian, obrigada. Eu amei você aqui. nada. Amei te conhecer. E é isso. Até o próximo. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real.